O Ministério da Saúde, que deve atualizar seu boletim nesta sexta-feira, 16/8, tem até o momento contabilizados casos também no Rio, 4, 1 na Bahia e 1 no Paraná. O Brasil chegou a receber, em 2016, o certificado da Organização Pan-Americana de Saúde de país livre do sarampo, mas o surto atual, bem como o ocorrido no ano passado, em Rondônia e Amazonas, trouxeram a doença de volta ao centro das discussões de saúde pública. É também na sexta-feira que acaba a campanha nacional de vacinação contra a doença, mas, segundo o Ministério da Saúde, a vacina continuará disponível nos postos de saúde e na rede particular. O ideal, diz ele, é que todos entre 1 a 29 anos tenham tomado as 2 doses da vacina, e que pessoas de 30 a 49 anos tenham a certeza de que tomaram ao menos uma dose. E fica mantido o calendário de vacinação tradicional. Mesmo os bebês que tiverem sido vacinados contra o sarampo na campanha atual devem tomar a vacina tríplice viral aos 12 meses de idade, primeira dose, e a tetraviral aos 15 meses, segunda dose. Ao mesmo tempo, crianças pequenas que já tenham tomado a tríplice e a tetra não precisam ser vacinadas novamente contra o sarampo. Por fim, também continuará o chamado bloqueio vacinal, que é a vacinação de pessoas de qualquer idade que tenham tido contato com pessoas infectadas pelo sarampo. O ideal é que essas pessoas sejam vacinadas em até 72 horas depois desse contato. Uma das maiores incidências no surto atual é entre crianças menores de 4 anos, explica Oliveira, o que causa preocupação no Ministério da Saúde. Os principais sintomas são febre, acima de 38,5, e manchas avermelhadas na pele começam no rosto e atrás das orelhas, e depois, se espalham pelo corpo. Podem vir acompanhados de tosse persistente, irritação nos olhos, coriza e congestão nasal. Pequenas manchas brancas dentro das bochechas também são comuns no estágio inicial da doença. Richtman explica que um grande perigo do sarampo é o fato de ele baixar muito a imunidade do paciente, deixando o suscetível a outras infecções. Ele fica mais vulnerável a pneumonias e otite. Outros riscos são vírus do sarampo causar inflamação no pulmão ou encefalite, inflamação do cérebro. A maior vulnerabilidade é em crianças de até 2 anos de idade, sobretudo nas desnutridas, adultos jovens e indivíduos com imunodepressão ou em condições de vulnerabilidade, e podem deixar sequelas, tais como diminuição da capacidade mental, cegueira, surdez e retardo do crescimento. O agravamento da doença ainda pode levar à morte. A vacina, tanto na rede pública quanto na privada, é segura, diz Oliveira, agregando que uma dose protege em 93% dos casos e 2 doses têm uma eficácia de 97%. A vacina é feita de vírus vivo atenuado, enfraquecido, e atua de forma a estimular o sistema imunológico a desenvolver anticorpos para combater os invasores. Ela é administrada por injeção subcutânea. Algumas pessoas podem ter reações, mas, no geral, elas são leves, benignas, de curta duração e autolimitadas. As mais comuns são dor e vermelhidão no local da aplicação e febre. Segundo Richtman, o tempo de incubação é de 2 semanas. O que significa que podem passar 2 semanas entre se vacinar e criar anticorpos. O mesmo tempo pode levar entre o contato com o sarampo e os primeiros sinais da doença. Antes de viajar para locais com incidência da doença, deve-se procurar um posto de saúde, com pelo menos 15 dias de antecedência, se ainda não tiver sido imunizado. Sim, explica Oliveira. O vírus, ao entrar no organismo, já se reproduz. Pode levar, em média, 4 a 6 dias para que uma pessoa infectada tenha manchas na pele e febre, mas mesmo antes disso ela já está disseminando a doença. Por isso ela é altamente contagiosa. Richtman explica que eventuais mutações genéticas do vírus ainda estão sendo estudadas, mas agrega que isso não põe em xeque, até o momento, a eficácia da vacina disponível. Oliveira destaca que há diferentes subtipos da doença, mas as características de todos são reconhecidas pelo nosso sistema imunológico.
o que significa que a vacina protege contra todos os subtipos, e que quem já teve sarampo também está protegido contra todos. A primeira coisa a fazer é não ir ao trabalho, à escola ou ao shopping, adverte Rosana Richtman. Ou seja, evitar qualquer tipo de aglomeração, para não espalhar ainda mais o vírus. Pessoas que estejam se sentindo bem apesar dos sintomas podem ficar de repouso em casa até o ciclo da doença passar, lembrando de se hidratar, comer bem, descansar e tomar medicamentos para baixar a febre. Crianças pequenas, pessoas com o sistema imunológico comprometido ou que estejam inseguras a respeito da doença devem procurar atendimento médico, e exames de sangue podem confirmar se se trata mesmo de sarampo. A epidemia de sarampo é um fenômeno global. Dados da Organização Mundial da Saúde, OMS, e da Organização Pan-Americana da Saúde, OPAS, mostram que, em 2017, a doença foi responsável por 110 mil mortes, a maioria entre crianças menores de 5 anos. Só nas Américas, entre 1º de janeiro e 18 de junho de 2019, a doença foi confirmada em 13 países: Argentina, Bahamas, Brasil, Canadá, Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, Estados Unidos, México, Peru, Uruguai e Venezuela. O Brasil, diz o Ministério da Saúde, vinha de um histórico de não registrar casos autóctones, adquiridos dentro do país. Desde o ano 2000, entre 2013 e 2015, ocorreram 2 surtos, um no Ceará e outro em Pernambuco, a partir de casos importados. Em 2018, no entanto, a doença reapareceu na região norte, nos estados do Amazonas, Roraima e Pará, acompanhando venezuelanos que fugiam da crise no país. Já os vírus que atingiram São Paulo, neste ano, vieram com pessoas que foram infectadas na Noruega, em Malta e em Israel. O problema é que a cobertura vacinal da patologia no país está abaixo do patamar ideal, que é acima de 95%. Pelas informações do Ministério da Saúde, em 2018, esse índice, relacionado à vacina tríplice viral em crianças de 1 ano de idade, foi de 90,80%. Em 2015, chegou a 96,7%. E as razões para isso são várias, segundo os especialistas ouvidos pela reportagem: medo de ter reação à imunização, desconhecimento de que existe um calendário de vacinação específico para adultos e idosos, falsa sensação de segurança por parte de pessoas que não vivenciaram surtos de doenças, dificuldade de acesso aos postos de saúde no horário comercial, notícias falsas relacionadas a vacinas, e grupos de vacina. O sarampo é uma doença infecciosa aguda, de natureza viral, altamente contagiosa e que pode ser contraída por pessoas de qualquer idade. Sua transmissão se dá de forma direta, de pessoa a pessoa, por meio das secreções expelidas pelo doente ao tossir, espirrar, respirar e falar. Pessoas de todas as faixas etárias precisam ter as 2 doses da vacina, mas os jovens dessa faixa etária nasceram em uma época em que a 2ª dose não fazia parte do calendário nacional de vacinação. Assim, muitos não a tomaram e, por isso, não estão totalmente protegidos. Pessoas com alergia grave ao ovo, pacientes em tratamento com quimioterapia, gestantes, portadores de imunodeficiências congênitas ou adquiridas, quem faz uso de corticoide em doses altas, transplantados de medula óssea e bebês com menos de 6 meses de idade.